Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, ao podcast de estreia do Pode Empreender, o seu podcast sobre empreendedorismo. Hoje eu recebo um grande amigo, um jovem empreendedor. Ele tem apenas 18 anos e começou a empreender, olhem só, com 17 anos. Recebo aqui Marcos Vinícius, do Marcão Delivery e do Geração Pro. Seja bem-vindo, Marcão. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, falar um pouco da minha história. Eu não costumo falar isso muito, aqui vai ser realmente exclusivo para vocês. Olha só, obrigado, Marcos, por você ter aceito o nosso convite. Marcos, é o seguinte, os empreendedores, geralmente, eles começam a empreender por dois motivos. Ou por necessidade, ou por oportunidade. No seu caso, Marcos, o que te levou a empreender? Então, cara, eu acho que é a realidade de praticamente todos os brasileiros que começam a empreender, é a necessidade. Alguns são apartados, mas é uma exceção. Mas a maioria é por necessidade. E no meu caso não foi diferente. No meu caso foi realmente pela necessidade. E o empreendedorismo foi uma forma de eu sair da minha realidade ali. Foi uma forma de eu estava desconfortável. Então a forma de sair dali era realmente empreender. Entendi. É interessante a gente falar e trazer isso para as pessoas, o porquê que eu convidei alguém tão jovem para falar sobre esse assunto, por que não trazer alguém de sucesso? Mas é interessante você entender uma pessoa que está construindo e está no processo de construir uma história de sucesso. Porque o sucesso ele é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Marcos, então nós entendemos que realmente o motivo pelo qual você começou a empreender foi a necessidade de você mudar a sua realidade financeira. Voltando lá há um ano atrás, você se recorda com quanto, em mente de valores, para a gente entender, para que outros jovens que estão assistindo a gente possam se inspirar em você, qual foi o valor inicial que você teve que começar, para que você utilizou para começar o seu investimento, de começar a empreender? Cara, eu comecei com R$50. O ramo de pizza é muito bom, de alimentação em si, porque você compra o material e você tem uma margem muito grande, principalmente em pizza. Então eu investi R$50 e foi o suficiente para mim fazer ali 2 pizzas e vender as 2 pizzas. Entendi. Você falou um detalhe interessante, é o seguinte, para quem não sabe, o Marcão ele tem uma pizzaria online, que é o Marcão Delivery. E eu te admiro muito porque o segmento de alimentação, particularmente, eu já empreendi várias vezes, mas é um segmento que eu não me vejo empreendendo. Porque a alimentação, existem variáveis que fogem ao seu controle. Quanto mais você cresce, você precisa que outras pessoas, dificilmente elas vão conseguir acompanhar a qualidade do produto que você, Marcão, que você, Marcos, né, que você que é o fabricante, vão conseguir realmente replicar aquilo que você faz. O que fez você escolher esse segmento de alimentação que é, para muitas pessoas, realmente uma barreira? Realmente, para mim, eu confesso que a alimentação é uma barreira. Eu não me vejo empreendendo nesse segmento. Então, como eu já falei previamente, é que realmente é a questão da margem. A pizza ela tem uma margem muito grande, porque, por exemplo, o custo de uma pizza é R$30. Eu consigo vender ela a R$65. Então, tem uma margem de 100%. E são poucos produtos que têm essa margem. Então foi realmente por causa da margem. Na verdade, essa ideia surgiu de um amigo, mas eu estava com o desejo de empreender. Eu já comecei, antes da pizzaria, eu já fiz outras coisas, eu já vendi toalha, já vendi açaí, e uma série de coisas já fiz assim pequenas. O delivery foi o que está durando mais tempo, né, que realmente se tornou uma fonte de renda mais permanente. Mas são poucos os produtos que a pessoa começa a vender e empreendendo que tem essa margem. E a pizza eu consigo ter uma margem de 100%, mais de 100% às vezes. E juntando ali com a entrega também por fora. É interessante você falar da entrega, porque quando você começou, e eu me recordo, porque até algumas vezes eu cheguei a pedir pizza com você, era você quem atendia, fazia os pedidos, quem produzia a massa, quem produzia a pizza e também quem fazia a entrega. E o interessante é que essa entrega era feita de bicicleta. Eu lembro que você chegou em casa uma vez para entregar uma pizza, era quase 11 da noite, completamente suado. E com relação à entrega, hoje você continua ainda cuidando de todas essas partes, de todas as etapas do processo, ou você terceirizou, ou delegou para outra essa tarefa de entregar seus pedidos? Eu contratei sim o serviço de um delivery, né? Os motoboys que fazem a entrega, mas eu continuo também entregando bicicleta ainda.
eu pretendo comprar o veículo para me locomover melhor, né, para fazer as entregas, mas o benefício da bicicleta hoje é porque não tem custo para mim. Então, o frete que eu tiro, o custo do frete é todo meu, né? Vem de lucro. Então, eu tenho saúde, graças a Deus, então, por ter saúde, isso me possibilita entregar de bicicleta ainda. Para mim, até o momento, com a quantidade de entregas de pedidos que eu tenho, não está sendo uma dificuldade, não está sendo uma barreira para mim. Eu consigo ainda entregar de bike. Entendi. Você falou uma coisa interessante, foi com relação às margens. Que você falou que realmente nesse segmento você consegue ter uma margem muito grande. Então, acho que é interessante o seguinte, quando alguém te perguntar quando o negócio é bom, é o negócio que dá lucro. Quando o negócio é bom, o negócio bom é um negócio que dá lucro. Por exemplo, você fala assim, não, eu vendo essa caneca aqui, eu vendo ela por R$10, mas o custo de produção de entrega dela é R$9. Entendeu? Então, um negócio bom para começar é um negócio que dá lucro. Então, se você identificou um segmento de mercado onde você consegue ter uma margem muito grande, então realmente a gente já começa a entender que é um negócio promissor, certo? E outra coisa que eu achei interessante foi com relação aos números. E você fala com muita propriedade dos números, que você realmente, como é que você, Marcos, conseguiu precificar seus produtos, porque você falou muito dos números, que você falou, olha, tem uma margem, que você falou do valor do custo da mercadoria, quanto você precisa investir para fabricar a pizza. Como é que você aprendeu tão rápido, podemos dizer assim, a trabalhar com os números, que é uma grande dificuldade para quem começa a investir. Muitas pessoas começam a investir, elas não conhecem os números, acabam que metem os pés pelas mãos e fecham o negócio porque realmente não conhecem, não sabem precificar, não conhecem de custo, de despesa. Como é que você hoje, pelo pouco que nós conversamos, fala com tanta propriedade sobre os números do seu negócio? Então, essa questão de margem é interessante porque, pensando num negócio que vai evoluir, é um negócio promissor, futuramente vai precisar de sócios ali. Às vezes, para você injetar um pouco mais de capital no negócio, você vai precisar de sócios. E quando você tem um produto que ele tem uma margem grande, ele ajuda ali você a dividir realmente os lucros entre os sócios. Ao contrário de um produto que tem um ticket baixo e também tem um lucro baixo. Então vai ficar mais difícil a distribuição e vai ficar realmente pouco lucro. Mas a questão de números foi realmente questão de leitura de livros. Inclusive eu falo muito no Geração Pro, né, o quanto os livros me ajudaram a desenvolver esse aprendizado, desenvolver esse conhecimento dos números e acompanhar pessoas de sucesso também. Empreendedores não na minha área, mas empreendedores. Né, e conhecer eles, entender o que está por trás dos números, entender sobre a parte financeira de um negócio, que é margem, entender se realmente dá lucro ou não ao longo do tempo, ver se o produto que você vende, se o seu negócio é algo perene, né, não pensar só em curto prazo, né, ter essa madureza como empreendedor, que é pensar a longo prazo. Então, eu nunca, no Marcão Delivery, por exemplo, ao contrário dos outros empreendimentos que eu comecei, eu tive uma visão de longo prazo. Então, é isso que me ajuda hoje a, inclusive, continuar dando lucro, né? Porque realmente eu tenho essa visão de longo prazo no delivery. Porque vamos pensar mais um pouco aqui, ampliar mais um pouco a campo de visão. Pizza, no caso hoje eu faço na cozinha de casa, mas a partir do momento que ele começar a ficar maior, eu posso fazer ali franquear o negócio. Então é um campo de muito grande que pode ser que você pode crescer. Que eu posso crescer, exatamente. Mas é algo que realmente... Conta a história, assim, conta pra gente uma história, que é a história realmente do início do negócio. Porque eu acho ela bastante interessante. Porque, por exemplo, eu já falei, eu posso até investir no segmento de alimentação, mas eu não me vejo agora investir nesse segmento. Você já era um chefe de cozinha? Você já cozinhava em casa ou não? Porque eu imagino que você deve ter perdido muita massa. Eu imagino que você perdeu muitos ingredientes até você chegar no padrão que você está hoje. Conta pra gente como é que você conseguiu ter esse aprendizado. Agora nós vamos falando dos números, mas realmente o aprendizado de colocar a mão na massa, de ir lá, de fazer a massa. Como é que você conseguiu agora então ter esse aprendizado aqui, o aprendizado realmente para chegar num ponto que você fala, não, esse produto é comerciável, esse produto eu consigo vender ele. Como é que você chegou nesse ponto falando o seguinte, essa pizza aqui eu consigo vender ela? Assim, eu sempre cozinhei, mas não para comercializar, né? Eu sempre cozinhei, fazia almoço e tudo, fazia outras comidas para mim mesmo, mas pizza eu nunca tinha feito. Pizza foi algo realmente novo, um amigo meu ele sabia fazer, foi inclusive que deu essa dica de
de negócio, ele me ensinou ali a fazer um dia, e eu falei, não, agora eu já sei, né? Então, agora eu posso falar que eu sei fazer pizza. E aí eu falei para alguns colegas que eu estava fazendo pizza, né? E falei que eu sabia fazer pizza. Falou, você falou que já sabia fazer pizza, você não falou que estava aprendendo a fazer pizza. Exatamente, eu falei que já estava sabia, né? Ou seja, então então a pessoa que te escutou, ela criou uma expectativa. Então ele falou, cara, tal dia vai ter uma reuniãozinha lá em casa e se você quiser, faz pizza pra nós, né? Eu falei, na hora, cara, vamos lá. E assim, eu botei realmente ali botei a prova, né? Porque eu não sabia fazer. E como eu queria aprender, e eu não tinha muito capital, por exemplo, para fazer 10 pizzas, então eu ia usar ali o dinheiro que me chamar para me desenvolver ali uma habilidade maior fazendo pizza, visto que eu estava no início, nunca tinha feito. E a pizza ficou muito ruim, cara. Assim, as pizzas que eu fiz ficou muito ruim, a massa ficou muito ruim. O que ficou foi só os ingredientes que já vem praticamente prontos, né? Mas o ponto de assar eu não sabia, a forma correta de As pessoas comeram a pizza? Comeram com misericórdia, né? Não ficou bom. Então você reconhece isso, então. Então tá, e o teu colega, que foi o patrocinador do evento, foi quem convidou você para fazer as pizzas e chamou as pessoas para casa dele. Qual foi a reação dele? Então, assim, ele já sabia que eu estava começando, né? Já era previsto que não ia dar muito certo. Ele acreditou, né? Não, vamos lá, vamos fazer a pizza. Mas ele sabia que estava no início e estava ali meio que numa conversa, na brincadeira, então ninguém ficou com nenhum rancor o carro disso, não. Mas era realmente, não foi uma descontração, foi uma brincadeira, na verdade. Entendi. Fiz a brincadeira. Entendi. E isso é muito importante, fica de lição, que nós temos que incentivar ideias empreendedoras. Então, não adianta você criticar. Então, realmente, está no começo, um negócio está muito incipiente, a pessoa realmente está começando um novo projeto, uma nova ideia, então cabe a nós, como amigos, incentivar. Então, realmente, parabéns para o seu amigo, que realmente foi um incentivo. E todo mundo realmente é isso aí, não deu certo, bola para frente, que sirva realmente de aprendizado. E falando em aprendizado, acho que a maioria de nós temos pessoas que nos inspiram. Pessoas que nós nos espelhamos, admiramos, e no teu caso, tão jovem, você vem de família de empreendedores? Seus pais são seu pai, no caso, né? Seu pai, ele é um empreendedor, ele é um empresário. Conta um pouco como é que nasceu em você esse espírito empreendedor, primeiro ponto. E o segundo ponto, se você tem alguém que te inspirou. Então, meu pai, ele tinha um próprio negócio, né? Ali no início da família, ele sustentava toda a família com o negócio que ele tinha. Mas ele não foi uma inspiração para mim, né? Não é pelo fato de ser meu pai, mas realmente foi por questão de fase. Na fase que eu desenvolvi essa mentalidade de empreendedorismo, eu estava aprendendo mais, estava tendo como mentores outras pessoas, não no caso do meu pai. Na verdade, nesse momento que eu desenvolvi essa vontade de empreender, o negócio do meu pai já não estava tão bom quanto na época, né, que eu era criança. Então o mercado já estava um pouco mais ruim, né, não estava vendendo mais, tanto quanto na época. E ele já estava fazendo até outros bicos ali para sustentar a família. Então, eu acabei procurando outras referências, né? Que eram mais na internet. Tem amigos empresários como o Marinho, tem outros também. Mas eu queria ampliar mais. E eu gostava muito dos conteúdos, né? Do Thiago Nigro, do Breno Ferruccio, do Perim. E a partir do momento que você conhece esses, né? Que são ali a nata, assim, podemos dizer, de finanças e empreendedorismo, você vai conhecendo através de podcasts e outros vídeos mais pessoas. Então, eu ampliei meu campo de visão para essa parte empreendedora através da internet. Então, eu tenho muitos mentores realmente na internet. Hoje a internet ela se tornou uma ferramenta muito boa, né, para a pessoa que quer empreender, por exemplo, quer começar um negócio. Tem pessoas ali que têm histórias incríveis, que começaram realmente do zero, do nada. Então, a gente pode aprender muito e eu tenho muitos mentores realmente na internet. Os principais é o Breno Ferruccio e o Primo Rico, porque realmente foi o início ali para mim. Foi os meus mentores disso. Entendi. E você falando realmente com relação ao conhecimento, o conhecimento está na sociedade, o conhecimento está aí. Cabe a você buscar o conhecimento. Hoje realmente nós não temos desculpa para não buscar conhecimento, porque ele está acessível, é totalmente democrático. Todos nós temos acesso ao conhecimento. E realmente falando, outra coisa que me chama também muita atenção, Marcos, durante esse processo realmente de crescimento, talvez muitas pessoas podem até criticar, mas porque você convidou para o podcast de estreia logo alguém tão novo, alguém que não tem uma história de sucesso. Porque a história de sucesso, o sucesso ele é uma maratona, ele não é uma coisa de 100 metros. E você está no trajeto, no processo.
É um negócio que é muito promissor, eu acredito que eu vou alcançar sucesso sim, mas como você falou, ainda estou nesses 100 metros aí. Isso no processo. Você está no processo, e isso serve para inspirar outros jovens. Outros jovens que, assim como você, que talvez tenham realidades tão difíceis quanto você tinha, e também possam também se espelhar em você e possam empreender. Que eu acho que a grande força motriz, o que move a sociedade muito é o empreendedorismo. Então, você hoje, Marcos, eu sei que você também é funcionário. Você trabalha em uma empresa, você cumpre uma carga horária. Como é que você consegue conciliar isso? Como é que você consegue conciliar? É interessante você falar disso com relação a esse ter essas duas atividades, né? A rotina de ter um emprego fixo, de empreender, o que acontece com a maioria dos brasileiros, que começa o empreendimento, ele tem um emprego e dali nasce o empreendimento. Como é que você consegue hoje, Marcos, conciliar essas duas agendas? Na verdade, não são duas, né? São três. Mas, sim, eu trabalho no escritório contábil, sou auxiliar de escritório, e tenho uma Marcão Delivery, e também, recentemente, eu sou vendedor da WhatsApp, né? Da Wise, que vende cursos de inglês. Então, eu sou vendedor também através do telefone, né? Então, é difícil, cara, é difícil. Realmente é uma carga horária pesada, né? É 8 horas por dia, depois que eu saio do serviço 6h30, eu já abro o delivery, e nos intervalos de almoço, nesses intervalos, né, entre um vídeo e outro, eu acabo também fazendo ligação para vender curso. Então, a questão do curso da WhatsApp é algo que realmente está de início, estou mais estudando que vendendo, mas também é outra fonte de renda. Entendi. Então, na verdade, fique muito claro, então, o Marcão Delivery, que a pizzaria online, ela funciona apenas no horário noturno. Isso, só à noite. Só à noite. Às 6h30 da tarde. Após das 6h30 de segunda a sábado. Segunda a domingo, né? Isso, a semana inteira, menos 4 e sábado. Entendi. São dias que realmente eu acho que você deve ter outros compromissos que acaba que impossibilita você de atender os seus clientes. Pegando lá atrás, Marcos, de quando você começou a usar os primeiros pedidos, para hoje, vamos colocar em números, você considera que você teve um crescimento exponencial? Esse crescimento que você teve, vamos falar em termos numéricos ou percentuais, em um ano, vamos pegar lá atrás, o Marcos, de quando começou lá a fazer a primeira pizza, de quando realmente não tinha muito conhecimento, não tinha muita estrutura, para hoje, o quanto que você evoluiu? Então, cara, questão de números, né? Isso. Números, o negócio aí começou dando prejuízo, pra te falar a verdade. E eu acho que essa é a realidade, né? Não adianta você querer que começar um empreendimento achando que vai dar certo. Não vai. Não acontece, né? Isso que você falou é muito interessante. Realmente, talvez muitas pessoas se iludem, começam o negócio, acham ficar ricas e realmente acabam que não conseguem, o negócio não consegue ter uma vida muito longa. E é justamente isso, assim, não é algo que é da noite pro dia, né? Então você tem que, às vezes você começa dando prejuízo mesmo, ali é para a empresa. Eu, por muito tempo, eu sustentei o caixa da empresa com o meu próprio dinheiro, né? Passou vários meses de início ali, eu botando capital, não estava tendo lucro, porque não é só comprar ingrediente. No início, principalmente em pizzaria, existe compra de forno, você vai comprar outras ferramentas que você precisa. Eu tive que investir em forno, inclusive comprei um forno que não era adequado, então eu acabei tendo um prejuízo aí, porque eu comprei um forno que não era adequado, justamente por não ter experiência. Também faz um pouco mais de falta. Eu poderia ter pesquisado mais, visto que hoje a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a internet, eu poderia ter pesquisado mais, mas serviu, eu vendi muita pizza naquele forno, mesmo não sendo apropriado. E foi por isso, essa questão de você conciliar, comprar ferramentas para o trabalho e comprar ingrediente, por muito tempo você vai dar prejuízo, se for questão de alimentação, né? A não ser que você já comece com um bom capital. Se você já tem um dinheiro guardado aí, você não quer empreender, talvez fique um pouco mais confortável para você, mas não quer dizer também que você já vai começar faturando aí nos meus algoritmos. Mas realmente teve evolução, sim. Hoje o Marcão Delivery ele já se sustenta, eu não preciso mais tirar dinheiro do meu bolso e investir na empresa para que ele funcione, e o lucro já consigo tirar assim minha pequena colaboração. Já? Então, Marcos, tá de parabéns, que você com um ano de empresa, você já está conseguindo ver lucro. É que a grande maior parte dos empreendedores, a empresa realmente ela começa a chegar no prazo de maturação a partir dos 3 anos. Então, a partir dos 3 anos é que o empreendedor ele começa a ver lucro. E você em um ano conseguiu fazer isso, mas em um ano hoje, porque hoje você é o atendimento, hoje você é o marketing, hoje você é a cozinha, hoje você é a entrega. Olhando para o futuro, olhando para um processo de crescimento.
que esse crescimento realmente vai chegar no momento, talvez a empresa, porque hoje a empresa é uma Marcão Delivery. Hoje a empresa está totalmente centrada e focada em você. Pensando nesse processo de crescimento, qual seria a próxima etapa? Você não olha, eu já tenho um planejamento que o meu próximo passo para o meu crescimento vai ser esse. Qual que é o próximo passo para o crescimento da empresa? Então, o próximo passo vai ser contratar uma pessoa para ficar totalmente responsável pela parte de marketing. Porque isso ocupa muito tempo. Pelo fato de eu trabalhar durante o dia, impossibilita que eu faça um marketing da melhor qualidade. Porque o momento que eu tenho de realmente fazer o marketing é quando eu chego do serviço, que é 6 horas da tarde, da noite. Então, fica muito corrido. Eu fazer ali as postagens, fazer o tráfego e fazer pizza. E ainda entregar. Então, se tiver uma pessoa responsável para cuidar dessa parte do marketing, fazer todas as postagens necessárias ali para a venda das pizzas, já vai ficar muito melhor para mim. Assim, é bem curto prazo isso, né? Mas futuramente, eu pretendo assim, contratar uma pessoa que faça as pizzas, pelo menos a pessoa ali que fornei, eu vou ali só auxiliando também. E isso vai agilizar muito o processo, né? E futuramente contratar os próprios entregadores, e aí depois disso ter um ambiente físico mesmo ali, um ponto mesmo comercial, e depois ir crescendo, né? Vendendo negócio, né? Franqueando ali franquias, né? Fazendo franquias. Fortalecendo a marca. Esse foi um detalhe muito interessante. Qual que é a importância? Agora, me veio essa pergunta aqui na cabeça, porque você falou de tráfego pago da sua empresa, que realmente a sua empresa é uma pizzaria online. Realmente, então isso fica muito claro para quem está nos assistindo, é que para você empreender, você não precisa estar preocupado, por exemplo, eu tenho que abrir um ponto comercial, eu tenho que ter um investimento muito grande. Ele começou com R$50, a pizza é totalmente online. Qual que é o peso hoje da internet, ou qual que é a importância da internet para o seu negócio? Cara, é fundamental. Hoje, o Face, por exemplo, né? Muitas pessoas acham que o Face ele deixou de ser uma ferramenta. Muito pelo contrário. Teve muitas mudanças no Face, né? Mudanças ali realmente da parte organizacional ali por trás do Facebook, né? Depois que ele se tornou Meta, e mudou muita coisa. Então, hoje, o Facebook ele consegue direcionar muito mais o produto para as pessoas, ele consegue adaptar muito o que aquela pessoa quer. Então, se ela tem um grupo de vendas, por exemplo, ela costuma estar naquele grupo, então o Facebook ele vai direcionando mais produtos para as pessoas, para a pessoa ver. E o Facebook é uma ferramenta muito boa para mim hoje. Eu também tenho o Instagram também, que as postagens ali ajudam a divulgar bastante. No início também, antes de Instagram e Facebook, eu ligava muito. Eu fazia pizza a pronta entrega e fazia, né, ligação mesmo, a não ser pelo WhatsApp. Eu fiz uma lista de transmissão e mandava ali. Eu recebi várias mensagens lá, várias, não foi só uma não. Toda a minha lista de contatos ali, eu peguei todas as pessoas, fiz uma lista de transmissão, mandava para todos, postava nos stories, nos status. Então, para mim, essa ferramenta das redes sociais foi essencial. E acabou que também eu conheci muitos clientes que vinham através do Tornbull, né, que é a empresa que a gente usa para fazer entrega. Eles foram me conhecendo e depois começaram a me pedir. Foi fidelizando. Fidelizando os clientes. Você conseguiu montar uma carteira de clientes e fidelizar esses clientes. Então isso realmente serve de lição para quem está assistindo, que realmente hoje não tem desculpa. Você não tem desculpa para não começar. Acho que essa que é a grande verdade. Nós não temos desculpa para não começar, porque o conhecimento está aí. Está disponível para todo mundo, a internet é totalmente democrática. Então nós passamos aqui, Marcos, olha só. Nós falamos então aqui, pegando aqui sobre o que nós falamos na nossa conversa, que realmente você empreendeu por necessidade. E você teve que aprender durante isso, além de aprender a fazer a pizza, aprendeu a precificar a pizza, e também teve que aprender, também teve que se colocar, fazer o esforço de entregar essa pizza. Falamos sobre a inspiração, que você se inspira em outros empreendedores, que você isso realmente é fundamental. Quem está assistindo, aconselho a você sempre ter alguém alguém que você possa se inspirar, porque isso te motiva. Isso, exatamente, um mentor, alguém que te motiva, alguém que você fala, rapaz, eu quero ser como esse cara, eu quero chegar onde ele chegou. Chegar como ele chegou. Então falamos dos insumos e do conhecimento da internet. Então, Marcos, assim, eu acredito muito no poder do empreender. Voltando aqui, pensando aqui nesse poder do empreendedorismo, muitas pessoas que estão hoje te vendo, elas estão assalariadas. Isso eu deixo muito claro que é o seguinte: para quem realmente trabalha, para quem realmente está confortável, na situação confortável com o seu salário, isso perfeito.
esse espírito empreendedor não são todas as pessoas que nascem esse espírito empreendedor que não estão dispostas a correr riscos. Pegando a renda, Marcos, que você tem hoje como um colaborador de uma empresa, carteira assinada, e pegando a renda que você tem hoje no Marcão Delivery, hoje da sua pizzaria online. Balanceando isso hoje, Marcos, o que é que dá mais hoje? Vou levar em consideração tirar tudo de lucro do delivery, assim, a parte do lucro não for investir, né, a reaplicar a parte do lucro, eu consigo ter a mesma renda. Eu dobrei a minha renda através do Marcão Delivery. Então vamos lá, isso é muito importante para quem está nos ouvindo, está nos assistindo, que você conseguiu dobrar a sua renda. Isso é muito importante, você conseguiu dobrar a sua renda apenas não, né, gente? Apenas não, você conseguiu dobrar a sua renda com um negócio de pizza que você começou com R$50. E assim, como eu acho que todo mundo sabe, a questão de empreender é incerta, assim, tem vezes que realmente tem queda, mas nunca chegou assim, a partir do momento que o delivery começou a se sustentar, nunca não deu lucro. Às vezes dá menos, às vezes dá mais, mas são valores que já pra mim, assim, na fase que eu dava foi muito bom, assim, ele tá crescendo, mas nunca chegou assim a não ter lucro. Aí a relação risco versus retorno, né? Quanto mais você corre risco, mais a sua chance de retorno. Ou seja, o empreendedorismo ele tem a capacidade de multiplicar a sua renda por 10, por 1000, ou seja, ele é infinito. Então, por exemplo, hoje você conseguiu dobrar a sua renda. Talvez no nosso próximo podcast você conseguiu triplicar a sua renda, você conseguiu quadruplicar a sua renda. Isso realmente pode vir uma cadeia. E é muito interessante isso que a gente, para quem está assistindo, é o seguinte, olha só o exemplo dele. Começou com R$50 e conseguiu dobrar o salário. Conseguiu dobrar a renda com R$50. Não, na verdade não é R$50, é R$50 mais trabalho, esforço, dedicação. E é justamente isso, cara, essa questão do começo mesmo, né? Só dando uma ressaltada. Às vezes é só começar. Às vezes a gente fala muito, eu quero começar, mas não começa. Então, comecei com medo, eu acho que é natural. Todo ser humano tem medo. Você vai começar algo novo, você tem medo. Mas é enfrentar esse medo, né? Foi isso que me fez chegar até aqui, né? Eu não estou no topo, mas me fez chegar até aqui foi justamente enfrentar o medo de empreender, porque é algo novo. Tudo que é novo a gente realmente tem esse espanto no início, mas é fazer. Depois que você começa, você vê, cara, não era tudo aquilo, não é aquele bicho de 7 cabeças que eu estava imaginando. Então, cara, um conceito é só começar. Eu vou pegar o gancho do que você falou para duas coisas. Sobre o medo. Existe o medo, existe o pavor. O medo, ele te deixa alerta. O pavor, ele te paralisa. Então você precisa ter medo. Medo natural você tem, você não pode ter pavor. Aí eu tenho um pavor de empreender, eu tenho um pavor de perder esse dinheiro. Então realmente não siga por esse caminho que você pode se frustrar. O medo é natural porque o medo ele te põe alerta, ele te deixa alerta. E você, peraí, olha só. É o que eu tenho, é o pouco que eu tenho. Então eu tenho medo de investir, mas eu vou investir. Então, e esse medo ele te põe alerta, ele faz com que você se dedique mais, com que você dê mais de si, para que o negócio consiga funcionar. Então é muito importante isso, Marcos. Medo, você falou uma coisa, para quem tem medo de empreender, normal, natural. Pavor não, pavor nunca. E outra coisa que ele falou que realmente basta começar, o pontapé inicial. E é isso que você falou, Marcos, me fez lembrar um trecho do livro Monge Executivo. Que ele fala que a estrada para o inferno é cheia de boas intenções. Que boas intenções e menos ações é igual a nada, e que boas intenções e mais ações é igual a atitude. Ou seja, não adianta nada você ter um projeto mirabolante na sua cabeça, maravilhoso, se você não dá o primeiro passo de colocar em prática. Então não adianta. Então realmente, parabéns pela atitude empreendedora. E quando eu falo atitude empreendedora, você pode ser empreendedor não apenas abrindo negócio, né, Marcos? Você também pode ser empreendedor na empresa que você trabalha. Sim, o empreender, é importante que a gente ressalte aqui, que o empreender não é apenas você abrir uma empresa, você pode ter uma atitude empreendedora na empresa que você trabalha, de você se dedicar mais, de você ver aquele negócio como seu. E na verdade, o empreendedor, ele soluciona problemas, né? Então na empresa vai surgir problemas, e se você souber resolver, se você tem essa mentalidade empreendedora, você pode ser um empreendedor mesmo sendo... Exatamente. Mesmo sendo o dono do negócio. Exatamente. Marcos, agora é o seguinte, Marcos. Vamos imaginar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o Marcos daqui a 10 anos. Vamos imaginar que daqui a 10 anos o Marcos, ele vai ver esse vídeo, vai ver esse podcast, e que mensagem você mandaria para o Marcos do futuro? Então, o Marcos do futuro, eu elogiaria, porque
só quem realmente começa um empreendimento, só quem realmente enfrenta esses medos sabe o quão difícil é. E pelo fato de ser jovem, enfrenta um pouco mais de dificuldade. Todos enfrentam dificuldades, cada um tem suas dificuldades na fase que está, mas para mim, pelo fato de ser, na época, né, não tinha experiência de vida, eu não sabia nem por onde começar, mas eu tinha o desejo, que era de realmente mudar a minha vida, né? Não mudei ainda, Tá no processo. Tô no processo. Que a gente fale mais uma vez que o sucesso, ele é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. O sucesso, ele é o processo. É o processo. E eu iria elogiar, porque o Marcão, daqui 10 anos, ele vai estar... com uma liberdade financeira. Com a liberdade financeira, geográfica, então com certeza eu vou estar apreciando a minha jornada, com certeza que não vai ser fácil, né? Eu vou enfrentar aí vários desafios, então vou com certeza elogiar e muito grato pelo esforço que eu de hoje estou fazendo para alcançar o meu patamar daqui 10 anos. Isso. É muito importante você, quando você olha essa visão de futuro, é você sempre olhar o que o meu eu do futuro gostaria que eu fizesse hoje. É muito interessante isso que você falou, e sempre você pensar o que o meu eu do futuro gostaria que eu fizesse hoje. Porque para você ter uma vida diferente no futuro, você precisa mudar o hoje. E hoje a sua mudança foi a sua atitude empreendedora. Na verdade é importante falar, a sua atitude empreendedora, o seu espírito empreendedor, e não só lá no Marcão Delivery também, né? Esqueci de falar sobre o Geração Pro, que ele também tem um canal lá no Instagram, que é o Geração Pro, onde ele fala sobre finanças, investimentos, empreendedorismo, também dá dicas de leitura. Então é também eu também vejo como um empreendimento. Na verdade, o Geração Pro, ele começou com uma iniciativa meio egoísta, né? Que era de postar coisas para aumentar ali o teu engajamento. Exatamente, para aprender mais, né? Porque o fato de você ler, você absorve 10%. A partir do momento que você fala para outras pessoas e aplica, você aumenta para 90%. Então, hoje eu moro sozinho, então é até mais difícil eu me comunicar. Né? Então, a forma que eu encontrei de ter um contato, assim, de conversar sobre isso, sobre o que eu lia, era a internet. Então, aumenta a minha taxa de absorção de conhecimento e automaticamente eu vou me tornar mais produtivo no meu emprego, mais produtivo no meu empreendimento e vou conseguir agregar muito mais valor ao conteúdo que as pessoas consomem no dia a dia na internet. Então, e, obviamente, futuramente, ajudar, né, prestar consultoria também, então tem alguns planos aí para criação. Isso é muito importante falar de planos, de projetos, de metas e objetivos. Isso que ele falou, realmente, você precisa realmente saber onde você quer chegar, saber onde que você quer chegar, o que eu quero para a vida. Isso é extremamente importante que você falou, o que você quer para a vida. Então, na nossa conversa que nós tivemos, Marcos, ficou muito claro para mim e para quem está assistindo o que você quer para a vida. Que eu acredito que é ser um empreendedor e não ser um colaborador de uma empresa, mas ser um empreendedor, já é um empreendedor e alguém de sucesso, alguém de mais sucesso ainda, porque eu já considero muito sucesso uma pessoa que com R$50, que não sabe fazer pizza, uma pessoa que ela começa do zero e ela consegue dobrar a renda dela. Eu já considero um feito muito grande, já é um feito que eu já considero sucesso. Talvez a medida que outra pessoa tenha do sucesso pode ser diferente da minha, e eu concordo, mas para mim já é sucesso. Porque se hoje, por exemplo, você perdesse seu emprego, você já teria uma renda. Você não estaria totalmente, você teria uma renda que conseguiria manter o seu padrão de vida que você tem hoje. E algo que eu aprendi com o Marcão Delivery é que eu nunca me imaginei fazendo pizza. Nunca me imaginei na minha vida fazendo pizza. Mas foi justamente saber onde eu quero chegar que me fez ter esse interesse. Porque muitas pessoas têm uma coisa, né, que eu não concordo. Essa é uma particularidade de cada pessoa. Mas se você pensar se você tem o objetivo de enriquecer e você... eu tenho um sonho de fazer tal coisa. Às vezes o que você tem um sonho de fazer não vai te proporcionar a vida que você deseja. Então, eu tinha um sonho, por exemplo, eu sempre falei em ser engenheiro, quando eu era criança. Eu queria ser engenheiro, porque eu criava muita coisa, né? Desde criança já tinha essa... Eu criava muita coisa, eu criava meus brinquedos, né? Fazia barcos, fazia motos, fazia um monte de brinquedo ali. Justamente o meu pai tem uma marcenaria, facilitou isso, né? Ele tinha algumas ferramentas que me possibilitavam criar meus próprios brinquedos. Então eu queria na verdade, até falei pro meu irmão uma vez que eu queria ser inventor, mas só que não existe essa coisa. Então eu queria criar coisas, eu queria ser engenheiro. Só que eu vi que hoje engenheiro ganha muito bem, mas tendo em vista um empreendedor, um empreendimento
uma pessoa que é dona de empresa ou dono de empresas, não tem nem comparação, né? O fluxo de dinheiro de uma empresa para uma pessoa que trabalha ali no CLT, por exemplo, não tem nem comparação. Apesar de que uma pessoa também que é engenheiro, ela pode criar o próprio negócio. Mas hoje eu já tenho outra visão. Eu acredito que tem outras formas de empreender, outras formas de criar empresas que vai gerar muito mais dinheiro e vai a chegar ao sucesso que eu desejo. Isso não seria possível através de ser da profissão normal. Isso que o Marcos falou é muito interessante, como o empreender ele muda a vida das pessoas. Você pode pegar, por exemplo, o exemplo de uma pessoa que mora numa região muito periférica, e essa pessoa, uma menina que tem 2 filhos, e ela mora na região periférica, não tem um companheiro e tem que sustentar aquelas crianças. Muitas vezes uma atitude dela muda todo o cenário dela. Ela pode, por exemplo, fazer um curso de manicure, de fazer um em gel, e ela faz um investimento rápido e ela começa a trabalhar logo em seguida. E ela começa a pensar, logo em seguida, trabalhar em seguida. Cobra 100, 200 reais uma unha, talvez ela vai ter uma renda que nem o pai dela teve uma renda. Então, a capacidade que o empreendedor, de empreender, ele pode mudar a realidade de uma família, mudar a realidade das pessoas, Marcos. E o teu exemplo, ele é admirável, tá? Então, agradeço a sua participação no nosso podcast. Foi um podcast que foi especial, porque foi um podcast de estreia para falar sobre esse assunto. E eu deixo também aqui essa mensagem que se inspirem em exemplos como o do Marcos. Que outros jovens que estão assistindo até o final, que se inspirem nesse exemplo, certo? Eu espero você no nosso podcast. Até mais. Até mais.